Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo por gentileza. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Capítulo de número 5. Enquanto você encontra, eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade. Oportunidade que eu sei que foi o céu que concedeu. Agradecer porque eu sei que Ele é digno de toda honra e de toda glória. Agradecer a Deus também pela vida da liderança dessa casa. Pastor Léo, muito obrigado pela confiança, pelo convite, pelo carinho. Fernanda, que fez o convite para a gente, muito obrigado também. Que Deus continue abençoando todos vocês. Eu trago um abraço do meu pastor, viu, pastor Léo? Pastor Gilmar de Brito, lá da Assembleia de Deus, do Ministério Fama. Mas nós estamos em família, tá? Que Deus possa continuar abençoando em nome de Jesus. Você encontrou o texto? Diga amém. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 5. O verso é o de número 1. Que diz assim: Jesus e os seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na terra dos Gesarenos. E ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e com cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Ele andava sempre de noite e de dia gritando por entre os túmulos e pelos montes e ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando com grande voz. Verso de número 20, que diz: Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha lhe feito, e todos ficavam maravilhados. Você diz amém por essa palavra? Pode tomar o seu assento. Lembrando que você tem liberdade para glorificar e adorar ao Deus dessa casa, tá? Eu fico admirado quando eu sou convidado, pastor, para ministrar em algum lugar e o tema é sobre missões. Eu fico admirado de verdade. Para a honra e para a glória de Deus, eu tenho visitado alguns lugares e nos lugares que nós passamos é nítido e muitas pessoas fazem campanhas de muita coisa, né? Campanha da prosperidade, campanha de libertação, em busca da bênção, tudo isso. E nós meio que estamos deixando de lado uma ordem que Jesus deixou no momento em que ele subiu, que é de anunciar esse evangelho. E falar sobre missões é algo muito interessante. E eu poderia destacar vários personagens da Bíblia, várias histórias que nós podemos contar para falar sobre missões. Só que existe alguém que se chama Jesus Cristo de Nazaré, que foi o maior evangelista que já pisou nessa face da terra. Existe alguém que se chama Jesus Cristo, que foi o maior evangelista que esse mundo já viu. Ninguém se compara com ele. Não existe ninguém como ele, nem vai existir. E eu vim para cá para falar a respeito desse Jesus e de um acontecimento que é bastante conhecido pela igreja. Talvez seja um dos acontecimentos que mais marcou o ministério de Jesus. O capítulo de número 5
ele antecede alguns acontecimentos, e o interessante é destacar que todos os evangelhos abordam um acontecimento que tem por título Jesus acalma a tempestade. Mateus, Marcos, Lucas e João, todos esses evangelhos destacam esse acontecimento, que foi um acontecimento que teve a capacidade de marcar o ministério de Jesus no seu tempo ministerial. E eu gosto quando João escreve, porque antes de João escrever o fato de Jesus ter acalmado a tempestade, ele vai dizer que antes estava acontecendo um culto. Olhe para cá, preste atenção. Antes estava acontecendo um culto. E pensa num culto extraordinário, foi o culto que aconteceu. Isso por pelo menos 3 motivos. A Bíblia vai dizer que neste culto a multidão de aproximadamente 5.000 pessoas estavam participando do culto. E coisa boa para quem organiza culto sabe o quanto é bom você organizar algo e muitas pessoas participar daquilo que você organiza. Quem mexe com organização sabe o quanto é bom você planejar algo e muitas pessoas abraçarem a sua ideia. E a Bíblia vai dizer que neste culto uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas participavam. Só que eu arrisco a dizer que tinha mais. Até porque que naquela época a contagem das pessoas eram feitas somente pela quantidade de homens que estavam no ambiente. Ou seja, se a gente colocar a quantidade de mulheres e crianças que estavam nesse ambiente, o número é dobrado. E eu arrisco a fazer uma matemática. Se a gente colocar uma mulher para cada homem e uma criança para cada mulher, logo nós vamos ter um número dobrado. Uma multidão de aproximadamente 15.000 pessoas. O culto é muito bom porque uma quantidade gigantesca de pessoas estavam participando do culto. Só que o culto não é só bom por causa da quantidade de pessoas que participam. Até porque nesse culto uma quantidade gigantesca de milagres aconteceram. Pessoas que entraram enfermas saíram curadas. O cego voltou a enxergar. O mudo voltou a falar. O surdo voltou a ouvir. Eu arrisco a dizer que até se tivesse alguém morto neste culto, ele voltaria para sua casa com vida, porque eu nunca vi a morte cruzar o caminho de Jesus e bater em retirada para a vida entrar. Aos olhos do Evangelho, todas as vezes que a morte cruzou o caminho de Jesus, a morte teve que bater em retirada para dar lugar à vida. O culto foi muito bom porque teve uma quantidade de milagres que aconteceram durante o culto. Só que entenda uma coisa: o culto não é só bom por causa da quantidade de gente que está no culto. O culto não é só bom por causa da quantidade de milagres que acontecem durante o culto. O culto é bom porque tem alguém que se chama Jesus Cristo de Nazaré, que estava participando do culto. Logo nós precisamos entender que o melhor do culto não é quando acontece muita coisa. O melhor do culto também não é quando participa muita gente, até porque a Bíblia faz questão em mencionar que se tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos no mesmo lugar, ali ele está. Jesus nunca se importou com multidão. Jesus nunca se importou com quantidade de gente. O culto nunca foi bom por causa da quantidade de milagres. Não. O culto só é bom porque ele sempre esteve participando do culto. Então nós precisamos entender primeiramente que Jesus sempre foi o centro de todas as coisas. E quando fala-se sobre missões, primeiro nós precisamos entender que Jesus é o centro de tudo. Não tem como falar de missões sem antes falar de Jesus.
Não tem como falar de evangelismo sem antes falar dele. Porque, como eu disse no começo, ele é o maior exemplo que nós temos de evangelista, de pessoa que acreditou em pessoas que não tinham credibilidade. E eu gosto do evangelho de João porque ele menciona o fato desse culto estar acontecendo. Só que em todos os evangelhos, a Bíblia vai mencionar para a gente o fato de uma tempestade se iniciar quando o culto termina. A Bíblia vai dizer que o culto termina, Jesus encerra o culto, daqui a pouco ele chega nos seus discípulos e vai dizer: entra no barco e vamos para o outro lado da margem. Eles entram no barco e a Bíblia vai dizer que Jesus estava um pouco cansado da sua pregação e também talvez das viagens que ele fazia, porque Jesus era muito famoso no seu tempo ministerial. A Bíblia vai dizer que eles entram no barco e o barco começa a se movimentar no mar. Jesus começa a dizer para os seus discípulos algumas palavras e no meio do mar Jesus decide dormir. Jesus entra para o porão do barco e a Bíblia vai dizer que ele começa a dormir. Nesse exato momento, a Bíblia vai dizer que uma tempestade muito grande começa a chacoalhar o barco. É uma tempestade sobrenatural, uma tempestade nunca vista antes. Essa tempestade é tão forte que a Bíblia vai dizer que o vento que sopra tem a capacidade de chacoalhar o barco ao ponto de parecer que vai virar. A água entra para dentro do barco, o vento talvez comece a virar o barco dentro do mar. E sabe, essa tempestade aqui nunca foi uma tempestade normal. Essa tempestade aqui nunca foi uma tempestade ocasionada pela natureza, e eu te provo isso. Prova disso que essa tempestade não é uma tempestade normal, é porque dentro do barco tem pelo menos 4 pescadores, a saber, Pedro, Tiago, João e Filipe. André também era, então pelo menos 5 pescadores também estavam dentro desse barco. Um dos motivos para saber que essa tempestade não é uma tempestade normal é que se a gente parar para observar a planície geográfica do mar da Galileia, nós vamos perceber que ele, pastor, é um mar que é cercado por montanhas. E acontece que todas as vezes que o vento frio que sai do mar se choca com o vento quente que sai das montanhas, acontece um choque térmico, o que é normal para ocasionar uma tempestade. Ou seja, era normal acontecer tempestade no mar da Galileia. E se a gente parar para analisar a história, logo nós vamos perceber que todos esses homens que pescavam, a maioria tirava uma grande quantidade de lucro justamente desse mar, porque era um mar que tinha muito peixe. Então praticamente todos os pescadores iam para esse mar para pescar. A gente percebe que não é uma tempestade normal quando 5 pescadores estão dentro do barco e temem a tempestade. A gente percebe que não é uma tempestade normal quando os 5 pescadores que estão acostumados com o vento bravio do mar temerem a tempestade. Então por que é que essa tempestade é uma tempestade tão doida assim? Por que é que essa tempestade é uma tempestade sobrenatural que causa medo em quem há muito tempo domina o mar? É simples. Verso de número 1 do capítulo de número 5, a Bíblia vai dizer que Jesus e os seus discípulos apontaram o seu barco em direção a Gadara. E olhe para cá, porque isso aqui é muito espiritual. Hoje você vai sair daqui entendendo que as ferramentas que o céu tem sobre a sua vida sobressaem todas as armadilhas que o inferno tenta fazer para tentar te parar. A Bíblia vai dizer que o barco aponta para Gadara. E o que tem em Gadara? Em Gadara tem um homem que está possesso por uma legião de demônios.
legião que estava dentro desse homem teve a capacidade de fazer com que ele perdesse totalmente o seu sentido humano, porque ele fica dentro dos cemitérios da cidade. Ele perdeu a sua família, talvez ele foi expulso de casa, não sei. Ele perdeu o seu contato humano, porque ele fica dentro do cemitério gritando, se cortando com telhas. A Bíblia vai dizer que as pessoas tentaram pegar esse homem, acorrentá-lo, pegavam as cadeias, prendiam ele, só que todas as vezes que eles pegavam as cadeias, esse homem era tão forte, a legião que estava dentro dele era tão forte, que tinha capacidade de fazer com que ele quebrasse as cadeias. Ele quebrava as correntes, era um homem que estava perdido. Essa legião de demônios atormentava esse homem ao ponto dele não ter mais vida. E quando o barco aponta para Gadara, a Bíblia vai dizer que se levanta a tempestade. Logo a gente entende que o inferno teve medo de perder o seu território. Daí você entende por que muitas coisas na sua vida começam a dar errado depois que você começa a orar. Daí você entende por que muitas coisas na sua vida começam a sair do seu controle quando você decide partir em direção ao propósito que Deus tem sobre a tua vida. Porque eu preciso dizer uma coisa, meu irmão, é muito lindo a gente chegar numa praça pública e começar a cantar. É muito lindo a gente chegar numa praça pública e começar a falar da palavra, falar de Jesus, falar do Espírito Santo, falar que Ele transforma, que Ele liberta. Só que eu preciso te dizer uma coisa: o inferno nunca vai ficar parado quando te ver ficar movimentando. O inferno nunca vai ficar parado quando ele vê que você está se movimentando em prol ao crescimento do reino. E todas as vezes que você começar a se movimentar para fazer com que o nome dele seja exaltado, se prepare, porque alguma coisa vai acontecer. Eu participei por muito tempo de um projeto que se chamava Projeto ID. É um projeto onde a gente levava uma palavra de evangelismo nas praças. E a gente fez isso durante muito tempo. Era eu e a juventude da igreja. Na maioria eram jovens. E quando a gente chegava naquele lugar que começava a falar de Jesus, começava a falar do Espírito Santo, meu irmão, era lindo. Passou, só que ninguém sabe o que a gente passava antes. Você não sabe a luta que é você programar um culto. Parece que algo começa a acontecer para dar errado. Isso aqui é sinônimo de que vai dar certo, porque o inimigo sempre se levanta quando a gente começa a se movimentar. E olhe para cá, porque essa tempestade começou para tentar tirar o foco dos discípulos em partirem em direção àquilo que Cristo já tinha determinado. Qual era a ordem? Vamos para o outro lado da margem. Jesus já tinha dito que eles iriam chegar. O inferno tentou se levantar para tentar parar. Só que eu preciso de dar uma notícia para alguém. Em barco que Jesus está, tempestade não tem a capacidade de afundar. Em barco que Jesus está, o inimigo pode até se levantar com vento, o mar bravio pode tentar causar medo no teu ser, só que em barco que Jesus está, esse barco não afunda. Em barco que Jesus está, não afunda, meu irmão. E olhe para cá, porque eu preciso dar uma notícia muito simples para alguém. O céu nesses últimos dias está nos chamando para voltarmos a se movimentar em questão daquilo que Ele tem nos dado ordem. Você sabe que dentro de você tem um dispositivo que Ele colocou, que se chama Espírito Santo, meu irmão. Dentro de você tem algo que Ele colocou, que vai servir para impactar quem está do lado de fora. O céu já colocou em você o que Ele precisa usar para transformar uma nação. Até porque o posicionamento da igreja sempre foi o primordial. Muitas das vezes as pessoas não vão se converter a Cristo através daquilo que você fala, através daquilo que você prega, através daquilo que você canta. Mas você pode ter certeza que todas as suas atitudes têm mais poder de convencer as pessoas a respeito daquilo que Ele faz.
Prova disso é que dentro da Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que manteram seu posicionamento e tiveram a capacidade de impactar toda uma nação. A Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu passava todos os dias pelo mesmo caminho, e quando ele passava por esse caminho, uma mulher que tinha o nome de Sulamita percebeu que ele era um santo homem de Deus. Ela conversa com seu esposo e vai dizer: nós precisamos fazer um quarto dentro da nossa casa para ele, porque assim todas as vezes que ele viajar, talvez ele fique hospedado aqui, ele não precisa ficar cansado. E assim eles fizeram um quarto para ele dentro da sua casa. Daqui a pouco Eliseu fica constrangido por causa da boa receptividade do povo, e ele vai profetizar um filho na vida daquela mulher. O filho nasce, o filho cresce, o filho se desenvolve. Daqui a pouco a Bíblia vai dizer que quando ele estava grande, ele teve uma dor de cabeça tão grande que ele veio a falecer. Só que a mulher percebeu que ele era o santo homem de Deus, foi até Eliseu. Eliseu foi até a casa dela, orou e o menino ressuscitou. Sabe o que é isso? É a Bíblia ensinando para a gente que o bom posicionamento de Eliseu teve a capacidade de trazer vida para um ambiente de morte. Você quer mais? A Bíblia vai dizer que o rei Saul estava sendo atormentado por espíritos malignos, e ele precisava de alguém que sabia tocar harpa. E um dos seus servos vai olhar e vai dizer: rei, eu conheço um, e eu sei que ele é santo homem de Deus. Qual que é o nome? O nome dele é Davi. Ele é filho de Jessé, o belemita. Manda chamar. Aí chega Davi na presença do rei. Ele pega a sua harpa, começa a tocar, e a Bíblia vai dizer que quando ele toca a sua harpa, os demônios que atormentavam Saul bateram em retirada. Sabe o que é isso? É a Bíblia ensinando para a gente que o bom posicionamento de Davi teve a capacidade de trazer paz para um ambiente de tormento. A Bíblia vai dizer que José estava na prisão, e o rei teve um sonho que ninguém do palácio soube interpretar. Ele vai chamar os adivinhas, vai chamar os magos, vai chamar os seus servos para tentar saber qual que era a interpretação do sonho, só que ninguém sabia. Daqui a pouco alguém vai dizer: rei do céu, eu só estou aqui porque lá na prisão alguém interpretou o meu sonho. Qual é o nome dele? O nome dele é José. Pensa no menino que é cheio de Deus. Ah é? Manda chamar. Aí chega José na presença do rei. O rei fala o sonho, José interpreta. Daqui a pouco nós vamos entender que o bom posicionamento de José teve a capacidade de trazer paz para um ambiente de dúvidas. Então levante as suas mãos, porque eu tenho uma palavra profética para a tua vida, e olhe para cá. O céu não vai levantar ninguém para impactar essa nação. Que isso, Eric, você está pregando heresia? Não. O céu já levantou você para impactar esse povo, meu irmão. Eu não acredito que você veio para essa terra sem ser para cumprir o propósito que Ele tem sobre você. Então fique tranquilo, porque aquilo que Cristo tem para fazer na sua história, Ele fará através daquilo que Ele já colocou dentro de você. Se prepare, porque Ele vai te levantar para impactar as nações que esperam para ouvir o que Ele tem para fazer. Nós estamos vivendo a mentira nos últimos dias, e a mentira é: a nossa geração é a pior geração que já pisou na terra. Irmão, isso é mentira do diabo. Porque a minha geração é a geração que Deus levantou para fazer a diferença nessa nação. A minha geração é a geração que eu acredito que Joel profetizou no capítulo de número 2 e no verso de número 28, dizendo: e acontecerá que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas terão visões, e os vossos filhos profetizarão. Deus vai te levantar para impactar essa nação. Já está dentro de você aquilo que Ele precisa para fazer as pessoas conhecerem. Em barco que Jesus está, Ele não afunda. Oh glória, isso aqui mexe comigo, meu irmão.
Em barco que Jesus está, ele não afunda. O vento balança o barco, chacoalha, as águas entram para dentro do barco. Oh glória! Talvez os discípulos ficaram desesperados, pensando que aquele barco ia afundar. A Bíblia vai dizer que eles ficaram com medo da tempestade. Daqui a pouco vem Jesus. Ele aparece no cenário e ele vai dizer que, a Bíblia vai dizer que ele estende as mãos. E quando ele estende as mãos, a tempestade se acalma. O vento se aquieta. Alguém vai olhar e vai dizer: que homem é esse, que até o vento obedece à sua voz? Oh glória! Que homem é esse que até o mar obedece à sua ordem? Que homem é esse que tem o poder de acalmar até a tempestade? Meu irmão, talvez você chegou aqui preocupado com muita coisa que está acontecendo na tua vida. Talvez você chegou aqui preocupado com o problema que está acontecendo na empresa, no casamento, com teus filhos, no ministério. É tanta coisa que está acontecendo. Você chegou aqui preocupado, mas eu vim aqui para te dizer que tem um Deus que tem autoridade sobre o céu, sobre a terra, sobre o inferno. Tem um Deus que tem autoridade sobre tudo. É esse Deus que está cuidando da tua vida, que está cuidando da tua casa, do teu ministério, dos teus negócios, dessa igreja. É Ele que está com as mãos estendidas dizendo: ninguém para aqueles que eu escolhi para crescer, ninguém estaciona aqueles que eu escolhi. Oh glória, isso mexe comigo, gente. Em barco em barco que Jesus está, ele não afunda. Você sabe por que o diabo fica doido? O diabo fica doido porque você tinha muito motivo para parar, você tinha muito motivo para desistir, você tinha tanto motivo para não estar aqui hoje, você tinha tanto motivo para largar o ministério, você tinha tanto motivo para nem estar aguentando mais. Mas ainda bem que tem um Deus que cuida de você. Ainda bem que tem um Deus que está dentro do teu barco. Ainda bem que tem um Deus que está dentro dessa embarcação e Ele não deixa ela afundar. Ainda bem que tem um Deus que cuida da igreja. Ainda bem que tem um Deus que é autoritário o suficiente para ordenar, e a sua ordenância vinha à tona. Aleluia! Jesus acalma a tempestade. Daqui a pouco a Bíblia vai dizer que eles chegam em uma cidade por nome de Gadara. E eu contei um pouco a respeito da história desse homem. Só que, por incrível que pareça, eu acho que nunca ninguém pregou sobre isso, pastor. Só que eu tentei analisar o lado do gadareno. Sabe por quê? Eu já participei de alguns cultos de libertações. E eu preciso que você entenda uma coisa: nenhum endemoniado fica manifestado 24 horas por dia. Nenhum endemoniado fica manifestado 24 horas por dia, meu irmão. Uma hora ou outra o espírito sai e a pessoa volta à tona. Só que esse homem é um homem que está abandonado. Foi uma pessoa esquecida pelos seus parentes. Eu não sei como é que era a família dele, mas provavelmente ele foi expulso de casa. Ele foi humilhado pela sociedade, uma vez que a gente entende que eles tentaram acorrentá-lo, prendê-lo. Nós entendemos que ele virou motivo de vergonha dentro da sociedade, dentro da cidade, dentro do lugar onde ele estava. Eu consigo até imaginar alguém olhando e dizendo: está vendo lá? É filho de fulano, filho de ciclano. Rapaz, ele está desse jeito, está desse jeito. E cara, ali é problema, viu? Já tentaram prender, só que ele quebra as cadeias. Tentaram acorrentar, só que ele quebra as correntes.
E o que me chama a atenção é que tem um verso que vai dizer que ele vivia clamando no meio dos montes. Eu fico imaginando que se esse clamor não fosse o exato momento em que o Espírito batia em retirada e ele vinha à tona, talvez para a sociedade ele seja alguém esquecido. Talvez para a sociedade ele seja alguém que foi jogado de lado. Só que tem alguém que escuta clamores. Só que existe alguém que escuta clamores. Era alguém que estava esquecido por todos, mas estava clamando. E tem alguém que escuta clamores. Meu irmão, pensa no ouvido bom, é o ouvido de Jesus, viu? Pensa no ouvido bom, é o ouvido dele. Sabe por quê? Porque um dia a Bíblia vai dizer que Jairo estava precisando de um problema que só ele poderia resolver. Daqui a pouco Jesus estava curando a mulher do fluxo de sangue. Jairo foi deixado de lado e a multidão começou a observar Jesus curar a mulher, resolver o problema da mulher. Jesus estava do outro lado, cercado por uma multidão. Jairo estava do outro lado, pastor, observando Jesus realizar um milagre na vida de outra pessoa. Daqui a pouco alguém vai dizer para Jairo: Jairo, aproveita que Jesus está no meio da multidão e vai embora para sua casa. Aproveita que Jesus está lá e vai embora. Foi embora por quê? Sua filha acabou de morrer. E sabe, talvez esse momento na vida de Jairo seja um momento na vida de muita gente. Porque tudo que Jairo precisava era de um milagre que só ele poderia resolver. Só que Jesus estava realizando na vida de outra pessoa aquilo que ele precisava. Sabe aquele momento na sua vida que você orou, você pediu, você fez jejum, fez propósito, fez campanha, fez de tudo, subiu o monte, desceu o monte, acordou 3 horas da madrugada, fez de tudo, pedindo para ele realizar uma coisa, e parece que ele faz na vida de fulano, de ciclano, o amigo da faculdade, do serviço, de todo mundo, você continuou do mesmo jeito? Pois é. E para piorar, ainda chega alguém dizendo: não sei para quem ir para aquela igreja, não sei para quem ir para aquele culto, não sei para que você ora tanto, não sei para que você continua acreditando tanto desse jeito. A Bíblia vai dizer que Jairo virou as costas para ir embora. Só que Jesus tem um ouvido bom demais, viu? Porque ele mesmo sendo cercado por uma multidão do outro lado, de costas ele escutou a pessoa dando a notícia para Jairo. E ele disse de costas, dizendo: Jairo, não temas, crê somente, porque eu estou indo para sua casa. Olhe para cá, porque eu tenho uma notícia para alguém. Talvez você chegou aqui hoje muito preocupado com tudo que tem acontecido, e a única coisa que você faz é gritar, clamar, pedir para Deus. Talvez você até entra dentro daquele quarto, você tenta orar, mas a única coisa que você consegue é fazer com que aquelas lágrimas caiam do seu rosto. Você fica ajoelhado lá, talvez faltam palavras, talvez você faz de tudo, fica preocupado. Só que eu vim aqui para te dizer que Jesus nunca deixou de te ouvir. Aleluia. Jesus nunca deixou de ouvir o teu clamor, porque sobretudo até as suas lágrimas gritam por você, sobretudo até o seu gemido falam aquilo que você quer falar. Aleluia. Ele vivia clamando no meio dos montes. Daqui a pouco Jesus entra na terra. Isso aqui é forte. Jesus estava em cima do barco. Vou subir aqui, ó. Jesus estava em cima do barco. É tão forte isso, porque Jesus ainda estava em cima do barco. E quando ele pisa na terra, a Bíblia vai dizer que o endemoniado corre e se ajoelha aos pés dele. Sabe o que é isso? Aonde Jesus entra, meu irmão, não tem como o mal continuar predominando. Vou repetir para você entender, isso aqui é para crente ligado. Aonde Jesus entra,
não tem como o mal continuar predominando. Então faz uma coisa, saia daqui hoje e leve Jesus para a tua casa. Saia daqui hoje e leve Jesus para a tua empresa. Saia daqui hoje e leve Jesus para a tua faculdade. Saia daqui hoje e leve Jesus para a tua família. Saia daqui hoje e leve Jesus para o teu casamento. Porque enquanto Jesus estiver no ambiente, fique tranquilo, porque nenhuma força maligna vai ter o poder de continuar operando. Porque depois que Ele entra tem mudança, depois que Ele entra tem transformação, depois que Ele entra algo diferente acontece. Ele pisa na terra, eita, Ele pisa na terra, e quando Ele pisa na terra, Ele vem correndo aos pés de Jesus. E quando Ele vem, a Bíblia vai dizer que Ele se ajoelha. Os demônios conversam com Jesus, tem uma conversa de Jesus com os demônios. E o que eu acho incrível é que Jesus não deu espaço para as trevas, porque a única coisa que Ele vai dizer é o seguinte: sai da vida dele agora. Porque não tem conversa, meu irmão. Enquanto Jesus estiver operando, o mal não vai ter poder de operar. Eles saem do homem, do moço. Daqui a pouco esses demônios entram para uma multidão de porcos que estavam lá. Só que o mais lindo disso tudo é que depois que Jesus expulsa os demônios da vida desse homem, a Bíblia vai dizer que ele volta em si. Houve uma transformação. E quando as pessoas perceberam que a quantidade de porcos, que era enorme, se jogaram dentro do penhasco, a cidade inteira foi até o local onde o gadareno estava para ver o que estava acontecendo. Quando chega lá, a Bíblia vai dizer que ele estava sentado em sã consciência, transformado. Alguém vai olhar e vai dizer: o que aconteceu com você? Ele vai dizer: rapaz, tem alguém que se chama Jesus, que teve a capacidade de transformar a minha história. Aqui eu encerro a minha mensagem, só que antes eu preciso dizer uma coisa para você. A parte fundamental de um evangelismo é quando acontece uma transformação. A Bíblia vai dizer que esses demônios operavam no território da Gadarena. Só que quando Jesus transforma o gadareno, os endemoniados, os demônios na verdade, perdem esse território, porque houve uma transformação. O que Deus está querendo colocar na sua vida nessa noite, na sua mente, eu preciso que você saia daqui entendendo isso, é que Ele te levantou para conquistar territórios. É que Ele te levantou para que através de você pessoas sejam transformadas. É que Ele te levantou para que através daquilo que Ele colocou em você, sirva de exemplo para alcançar outras pessoas. A Bíblia vai dizer que quando isso acontece, depois de tudo isso, esse homem olha para Jesus e vai dizer: eu preciso ir com você para onde você vai. Porque Jesus foi expulso de Gadara. Eu preciso ir com você embora, porque se eu ficar aqui eu vou ser odiado por todo mundo. Jesus olha para ele e vai dizer: não precisa de você ir, porque através de você as pessoas vão reconhecer o que eu tenho o poder de fazer. Você já viu que tem gente que não tem o dom para pregar? Você já viu que tem gente que não tem um dom para cantar? Você já viu que tem gente que não tem dom talvez para interceder? Mas quando você senta do lado dela, que ela começa a contar o testemunho, dá vontade de voltar para a igreja na hora. É porque Deus usa algumas coisas loucas deste mundo, meu irmão, para confundir aquilo que são sábios. E eu preciso dizer uma coisa para você: Deus não te levantou para você continuar sendo a mesma pessoa.
Acredite, isso aqui me transforma, gente, isso aqui me deixa doido. Deus não te tirou do mundo para você ficar aqui sendo a mesma pessoa que você era lá fora. Se você foi transformado por Ele, então acredite que essa transformação é o que Ele vai usar para impactar toda uma geração. Aquilo que Cristo transformou em você é o que Ele vai usar para alcançar pessoas que estão lá fora, que estão precisando ouvir o que Ele tem poder de fazer. Fique de pé essa noite comigo. Eu preciso que a gente faça uma oração. Eu espero que essa mensagem de verdade tenha confrontado você. Eu poderia muito bem, talvez, pregar aqui sobre qualquer outra coisa. Poderia muito bem aqui falar sobre qualquer outro assunto. Só que existe uma necessidade do céu de ser manifestado nos nossos últimos dias. E essa necessidade é de fazer com que o nome dele seja reconhecido. Então, por favor,